Prezados, antes de começar a mensagem que Deus colocou no meu coração para esta manhã, eu quero incentivar você a parar tudo que você está fazendo e dedicar-se a este culto que estamos prestando ao Senhor. Pare, desligue-se de qualquer coisa que possa te atrapalhar de acompanhar aquilo que vamos falar da palavra de Deus, e eu espero, a minha oração é que esta palavra penetre de fato e de verdade na sua mente e que frutifique no tempo e na hora de Deus. O tema da minha mensagem nesta manhã é: quando estamos perto de Jesus. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 20, versos do 19 ao 22. Eu vou ler e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. João, capítulo 20, versos 19 a 22. Diz assim a palavra: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vamos orar? Querido Deus, nós dependemos completamente de Ti neste momento, Senhor. Eu para ministrar a Tua palavra e aqueles que me ouvem para entendê-la. Ó Deus bendito, fala aos nossos corações, pois nós clamamos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Quem aqui já não ouviu alguém dizer que está na Bíblia uma frase que diz assim: diga-me com quem andas e eu direi quem tu és? Não é? De fato, esta frase não está na Bíblia. Contudo, não haveria nenhum problema se ela tivesse na Bíblia. Porque, embora não haja um versículo bíblico que diga isso, nós podemos ver muito claramente diversas passagens onde pessoas foram muitíssimo influenciadas por outras pessoas, não é? Seja para o bem, seja para o mal. Podemos falar de Elias influenciando Eliseu, podemos falar de Abraão influenciando seu sobrinho Ló, podemos falar de Davi influenciando Jonatas, não é? Paulo influenciando o seu discípulo Timóteo. Mas eu queria, nesta manhã, baseado no encontro tremendo que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos, me deter sobre as influências que eles e que nós recebemos do Senhor Jesus quando estamos perto dele. Por isso o tema da minha mensagem: quando estamos perto do Senhor Jesus. E baseado nesse texto que acabamos de ler, eu gostaria então de falar sobre algumas coisas que aconteceram com os discípulos nesse encontro e pode e vai acontecer conosco também se estamos perto do Senhor Jesus. O contexto desses escritos aqui, prezados, é de grande angústia e apavoramento. Os discípulos haviam perdido o seu mestre de uma forma horrível.
onde foi envolvido negação, traição, muita crueldade, não é? Muita maldade e muita injustiça da parte dos homens. Eles viram o Senhor Jesus sendo humilhado, maltratado, cuspido, não é? Crucificado. Eles viram o Senhor Jesus sendo sepultado. Mas, ainda assim, neste contexto, eles vão aprender algumas coisas muito importantes e nós também. E a primeira coisa que acontece quando nós estamos perto do Senhor Jesus é que aquele apavorante medo que sentimos sobre algo se transforma em paz. Observem que no versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O texto aqui diz que eles estavam dentro de casa, com as portas trancadas, morrendo de medo dos judeus. Óbvio. Os judeus acabaram de matar o nosso líder e o próximo passo é nos perseguir, é vir atrás de nós. Eles estavam ali reclusos, eles estavam ali escondidos, eles estavam ali muito amedrontados, certos de que o que havia acontecido com o Senhor Jesus iria acontecer também com eles. Quantas vezes, prezados, nós raciocinamos da mesma forma que os discípulos, ou seja, com obviedade. Nós simplesmente vemos o que está nos nossos olhos para a gente ver, não é? Raciocinamos e muito rápido sobre uma determinada coisa e concluímos que o resultado será aquele. Talvez haja alguém que esteja me vendo e ouvindo nesse momento, que tenha acabado de concluir que algo não vai acabar bem. Talvez seja com você que eu estou falando agora. Talvez você tenha feito uma leitura humana de algo e concluiu: isto não vai terminar bem. Isto não vai terminar da forma como eu gostaria. Isso vai terminar muito mal. Talvez você esteja com medo da morte. Talvez você tenha concluído que alguém que você ama muito vai morrer, ou que talvez você vá morrer. Nós estamos vivendo esses dias difíceis, terríveis de pandemia. E talvez a conclusão que você tenha chegado é: isto só pode acabar desta forma. Alguém muito querido vai morrer, ou eu vou morrer, não é? Era assim que os discípulos estavam. Talvez você esteja com um medo enorme do fracasso, não é? Talvez você tenha concluído que um determinado plano que você fez está fadado ao fracasso. Os discípulos estavam com muito medo e você que está me ouvindo pode estar com muito medo de alguma coisa também. Tem gente que tem um medo enorme de rejeição. Talvez você esteja pensando que algo que esteja acontecendo com você em relação a uma outra pessoa seja por pura rejeição. E esse medo te consome porque você não quer ser rejeitado por ninguém. Talvez você esteja acometido nesse momento por um medo terrível que tem assolado as pessoas do mundo inteiro, o medo do desconhecido. Como as pessoas têm medo do desconhecido? Talvez você tenha concluído que algo não vai dar certo simplesmente porque é algo que você desconhece. Quando vira a esquina, você não sabe o que tem lá. Era
isso que acontecia com aqueles discípulos prezados, eles foram invadidos pelo medo que definitivamente tirava a paz dos seus corações. É desta forma que acontece conosco quando o medo prevalece. Mas o fato, meus queridos irmãos e amigos, é que quando estamos perto do Senhor Jesus, Ele transforma o nosso medo em pura paz. Observem qual foi a primeira coisa que Ele disse aos discípulos quando entrou naquela sala, sem abrir porta, passando por paredes. O Senhor Jesus, o texto diz, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Paz seja convosco. E é muitíssimo importante ressaltar aqui, prezados, que quando o Senhor Jesus os saúda dessa forma, Ele não o faz como nós fazemos, não. Ele não os saúda como quem simplesmente deseja que eles tenham paz, não. Jesus os saúda como aquele que literalmente é o portador da paz. É muito interessante lembrarmos disso. Afinal, foi ele mesmo que disse, um pouquinho antes de ser crucificado, morto e sepultado. Está em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não se turbe o vosso coração, não fique atemorizado, porque com o Senhor Jesus por perto e ainda mais habitando em nós, o medo que nos angustia e nos apavora é transformado na mais pura paz. Mas a segunda coisa que acontece quando estamos perto do Senhor Jesus é que a tristeza do coração se transforma em grande alegria. No versículo 20, o Senhor Jesus vai dizer assim, e dizendo-lhes isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. Ah, irmãos, essa é a mais pura verdade. Jesus é a fonte de toda alegria. Imaginem esta cena. Os discípulos viram o Senhor Jesus ser judiado de toda forma. Os discípulos viram o Senhor Jesus sendo crucificado, sepultado, não é? Eles tinham a mais absoluta certeza de que o fim deles, não é, seria a morte também. E eles angustiados, morrendo de medo, estão reunidos em algum lugar. E de repente o Senhor Jesus chega, não somente trazendo-lhes a paz, mas trazendo uma grande alegria. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. Eu gosto de imaginar essa cena. Eu gosto de pensar no que eles sentiram, na alegria, naquele frio gostoso na barriga, de ver o Mestre, o Senhor Jesus, ressuscitado, dizendo-lhes para terem paz, e eu posso imaginar a alegria do coração deles. Mas eu fico muito animado com essa ideia, porque eu fico pensando na alegria que você pode sentir agora, considerando que o Senhor Jesus está perto de você, habitando em você, e quer te trazer essa alegria. Jesus é a fonte de toda alegria. Devemos nos lembrar, prezados, constantemente que a alegria é um fruto do Espírito Santo. O mundo insiste em buscar alegria nos prazeres transitórios do pecado. Contudo, a verdadeira alegria somente é possível com Jesus por perto, muito perto, habitando em nós.
para sentirmos a alegria verdadeira. O texto diz que os discípulos se alegraram ao verem o Senhor Jesus. Que alento, prezados, eles sentiram, que segurança, que gozo ver ali de frente deles o Cristo ressuscitado. Quanto, prezados, quanto nós perdemos por não nos lembrarmos que o Senhor Jesus habita em nós com o seu maravilhoso Espírito Santo. Muitas vezes nos permitimos ficar corroídos com algo triste e doloroso que está nos acontecendo e perdemos de vista esse maravilhoso fruto do Espírito que é a alegria. Mas sim, essa alegria, ela inunda o nosso coração na medida em que nos aprofundamos no relacionamento com esse Cristo maravilhoso. É inegável que há muitas coisas nessa vida que nos causam muita tristeza, mas é inegável também que o Senhor Jesus tem a enorme capacidade de deixar as nossas dores mais leves, mais amenas. Não é isso que a palavra de Deus diz no Salmo 30? E eu gostaria de ler todo ele para vocês, porque eu acho ele maravilhoso demais e consolador demais. Diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Observem a resposta do Senhor a este clamor. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Ah, prezados, como é maravilhoso estar perto do Senhor Jesus. Como é maravilhoso depender do Senhor Jesus, especialmente nesses dias tão tristes que nós estamos vivendo. E não é que estar perto do Senhor Jesus significa que não vamos passar por aborrecimentos, por tristezas, por tribulações, mas sim que eles serão mais leves. Quando o Senhor Jesus estiver por perto, fará toda a diferença passarmos pela luta e pela dificuldade com Ele do lado. Certamente que muitos que estão me vendo e ouvindo nesse momento poderão estar com grande tristeza no coração nesta hora. E eu quero lhes dizer o que o salmista disse: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É apenas uma noite difícil, é apenas uma noite escura, a alegria vem pela manhã. O Senhor Jesus não habita o seu coração? Então, deixe a alegria do Senhor, esse fruto maravilhoso do Espírito Santo, invadir o seu interior. Mas a terceira coisa que acontece quando estamos perto do Senhor Jesus é que Ele
transforma a nossa estagnação, a nossa inoperância em puro envolvimento na sua obra. O versículo 21 diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É incrível, prezados, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim para os amedrontados, para os inoperantes discípulos: olha eu aqui, eu estou lhes dando a minha paz, estou trazendo-lhes alegria em meio a esse turbilhão de angústia e de dor. E eu tenho um objetivo muito claro em operar isso. Eu não quero que vocês fiquem aqui amedrontados a vida inteira. Eu não quero que vocês fiquem inoperantes. Eu quero que vocês avancem. Eu quero que vocês realizem a minha obra. Por isso, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. É isso, prezados. Quando estamos perto do Senhor Jesus, Ele nos chama, Ele nos equipa, Ele nos envia para a realização da sua obra, porque o medo nos deixa paralisados, mas a paz e a alegria do Senhor Jesus faz com que nós realizemos a sua obra. O Senhor quer que entendamos que há uma obra para ser realizada que transporta pessoas para a vida eterna. E que nessa vida eterna não haverá mais tristeza, nem medo, nem angústia, nem morte, nem nada de ruim, prezados. Por isso não podemos ficar parados, paralisados pelo medo. Precisamos avançar, precisamos falar do céu para as pessoas, precisamos falar da vida eterna para as pessoas. É por isso que é tão maravilhoso o envolvimento na obra do Senhor, porque continuamente estaremos vendo as coisas consoladoras, que são as coisas da vida eterna, prezados. Quem está envolvido na obra constantemente está inspirado pelas coisas que Deus mostra, as coisas do céu, as coisas lá do alto. E para esse envolvimento na obra do Senhor, o que o Senhor Jesus faz? E esta é a quarta coisa que acontece quando estamos perto do Senhor Jesus, e vou concluir com isso. A quarta coisa que acontece quando estamos perto do Senhor Jesus, Ele nos dá o seu maravilhoso Espírito para realizarmos a sua obra. Observem o versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus, prezados. Que Salvador maravilhoso é o nosso Senhor Jesus. Vejam o que Ele faz com os discípulos. Ele dá um assopro e concede-lhes o Espírito Santo de Deus, para que a obra que precisa ser realizada seja realizada no poder dEle, no poder do seu maravilhoso Espírito. E sabe, quero encerrar te dizendo algo. Esse Espírito Santo que o Senhor Jesus assoprou e concedeu aos discípulos, queridos, Ele habita em nós. E precisamos permitir que Ele se mova em nós, que Ele se mova em mim, que Ele se mova em você, realizando tudo aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode nesse momento estar paralisado de medo de muitas coisas, completamente sem paz, inoperante, mas não é assim que o Senhor quer que você esteja. Por isso o Senhor Jesus chegou naquela sala, onde os discípulos estavam reunidos amedrontados. Por isso o Senhor Jesus levou a sua paz, encheu os seus corações de alegria. Disse que há uma obra para ser realizada e soprou o seu maravilhoso Espírito para que eles pudessem realizar essa obra na força e no poder dele. E o Senhor quer isso de nós.
o Senhor quer que nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, não é para ficarmos amedrontados, não. Nós sabemos para onde vamos. Somos do Senhor Jesus, somos a igreja gloriosa do Senhor Jesus. O maligno não nos toca. Nós vamos para o céu. Mas Deus deseja que, enquanto estivermos aqui, Ele deseja nos usar na vida de muitas pessoas. Portanto, deixa esse medo para lá. Tenha a paz do Senhor Jesus. Realize a sua obra. E Ele está voltando. Que Ele nos encontre alegres, jubilosos, realizando a sua obra. Vamos orar? Deus bendito, Deus todo-poderoso, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelo teu Filho amado. Obrigado por tudo que Ele fez por nós. Obrigado pela salvação bendita que temos nele. Ajuda-nos, Senhor, portanto, ajuda-nos a entendermos que somos do Senhor, que somos habitados pelo teu Santo Espírito e que o Senhor quer nos usar nesses dias difíceis. Assim nós oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu queria falar algo para você. Uma leitura que eu tenho feito nesses dias tão difíceis, né? Especialmente nesta semana. Queria animar você a abrir mão de um pouco de informação. Sabe? Tem gente ficando paranoico, tem gente entrando em pânico, por um motivo muito simples. Estão sendo inundados de muita informação pelas redes sociais. Infelizmente, irmãos, infelizmente, são tantas que às vezes não dá para peneirar o que é verdade, o que não é. Outra coisa, você não precisa saber de todo mundo que está morrendo. E quero te lembrar que mesmo antes do Covid, e eu não estou minimizando, a coisa é muito séria, mas eu quero te lembrar que mesmo antes morria pessoas todos os dias. Você não tem que ficar sabendo do tio, do vizinho, da cunhada. Não! Fique mais seletivo. Gaste mais tempo com a Bíblia, gaste mais tempo em oração, gaste mais tempo conversando coisas que te edificam, que animam seu coração. Não é? Pare de ficar vendo tudo e ouvindo tudo. Higienize a sua mente. Lembre lá da exortação do apóstolo Paulo. Não é? Tudo que é bom, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que edifica, tudo que produz louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá bom? Faça isso, você vai ver que beleza que vai ser. É uma bênção isto. Muito bem, eu desejo a todos vocês um resto de dia na presença do Senhor. Logo mais à noite, às 19 horas, estaremos de volta aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu vou impetrar a bênção nesse instante e após a bênção a gente segue com o final do nosso culto. Fecha seus olhos, curva sua cabeça mais uma vez. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com você, meu querido irmão, minha querida irmã e queridos amigos que cultuam conosco juntos pela internet. Sejam com a Igreja Batista do Cordeiro, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Um grande abraço para você.